Olá pessoal, nós estamos apresentando hoje mais um Feolicast. Antes de eu começar esse vídeo, já quero pedir que você venha se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, porque eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado com essa conversa hoje. Hoje eu estou aqui com a missionária Zilnete, uma missionária que tem levado a palavra do Senhor de maneira ousada, que através do seu testemunho, o qual ela é coautora no livro Geradas no Altar. Ela conta um pouquinho da sua história. Eu quero te encorajar a ler esse livro, onde eu fui profundamente abençoado com a história dela e com de tantas outras mulheres. E hoje ela está aqui para contar um pouquinho daquilo que não coube nas páginas do livro. Aquilo que com certeza vai abençoar a minha vida e a sua vida. Missionária, é um prazer te receber aqui conosco, poder saber mais um pouquinho sobre a sua história, aquilo que Deus fez, está fazendo e eu tenho certeza que vai fazer ainda mais na sua vida. Bom dia, Pai do Senhor. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. É uma grande alegria ter a oportunidade de falar um pouquinho mais daquilo que Deus já fez e aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele ainda irá fazer. Amém. Você não é de Curitiba, né? Você é de Foz do Iguaçu. Não, sou de Foz do Iguaçu, cidade maravilhosa. E como foi o seu caminho no início ali onde você morava em Foz do Iguaçu? Você já conhecia o Senhor? Você conheceu o Senhor na sua vinda para Curitiba? Como foi o seu processo da infância até a adolescência? Então, ali em Foz do Iguaçu, foi onde eu passei a maior parte da minha juventude, adolescência, infância. E sou a filha de 5 irmãs. Nós somos em 5 irmãs. E perdemos o nosso pai muito cedo. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos. Então, assim, a minha mãe, da noite para o dia, teve que assumir, né? A maternidade e a paternidade de todas nós. E não venho de um lar cristão, não venho de um berço evangélico. E ali eu morei até os meus 18 anos. E ali eu ia algumas vezes na igreja, Nayara, mas assim, forçada, né? Aquela menina que vai para a igreja forçada pela mãe e que toda vez que chegava no culto ficava doente, dava febre, dormia. Então, assim, eu não tenho muita lembrança, sabe, desses momentos ali. Então, assim, e muito cedo, desde muito cedo, quando eu falo muito cedo, foi logo depois que meu pai morreu, com meus 11 anos. Eu já comecei a sair para as festas, para fazer novas amizades, baladas, sabe? Já comecei nesse caminho, que não é legal. Entendo. Aqui no seu livro, na sua parte, você fala assim, gerada para perdoar. Né? Antes de você chegar nesse caminho do perdão, lendo o seu livro, você fala que você participou de uma gangue, né? Isso. De roubos de carro. Isso. Como foi que você chegou até esse caminho? Então, é interessante porque muita gente me pergunta, né? Eu tenho uma filha hoje de 12 anos e ela não sai sem a minha permissão. Então, muitas pessoas têm esse questionamento. Como que com 11 anos, né? Uma menina já fazia tudo isso, saía assim, né? Com essa facilidade. E a mãe? Tudo isso era escondido. Eu esperava a minha mãe dormir. Nós morávamos numa casa de madeira. E casa de madeira sempre tem a porta na frente e aquela porta nos fundos. Quando a minha mãe dormia, eu já deixava uma roupa separada pro lado de fora. E eu saía escondida. E ia para as festas, para as baladas e voltava. E muitas das vezes a minha mãe estava dormindo. Então, nunca foi com consentimento da minha mãe. Mas passou-se o tempo, né? Eu fui dos 11 para 12, 13, 14. E comecei a ter amizades, né? Envolvidas com esse tipo de ação ali naquela cidade. E cada vez me envolvendo mais e mais e mais. Quando eu dei por mim, já estava envolvida dentro das favelas. Ali era muito natural essa prática do roubo de carro, né? E logo depois que se roubava, passava para a fronteira, né? E foi assim, através de amizades, de contatos, que eu comecei a ficar por um período nesse tempo, nesse caminho ali. E durante esse período que você fazia esses assaltos, você também fez uso de drogas? Você também bebia? Ou você só fazia aquilo pelo chamado ditado que as pessoas dizem, pela adrenalina? Nesse tempo era mais pela adrenalina, né? E foi um período curto que eu fiquei nessa prática. Logo depois, com os meus 14, 15 anos, aí eu já fui para outro caminho, que foi o caminho do uso do entorpecente.
que eu fui experimentar, né? A tão famosa maconha que todo mundo começa, né? E ali comecei, né? E no começo sempre é somente para farra, né? Para dar uma alegria maior, né? Uma falsa alegria, né? Para os momentos ali de festa. E com isso a bebida, né? Também junto com a bebida. Só que chega um tempo, Nayara, que a gente não se contenta só com isso. Você quer sempre experimentar mais coisas, mais coisas. E quando eu cheguei nos meus 17 anos, eu já estava na cocaína. E a cocaína é assim, quanto mais você tem, mais você quer. É um caminho quase que sem volta. Se não for a mão de Deus, não tem como. Então eu comecei nesse caminho, a bebida e a cocaína. E eu sempre falo isso e eu acho interessante. Eu sempre prezei muito o meu sono. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de dormir. E a cocaína, ela tira isso literalmente. Ela tira o sono. E isso começou a me incomodar na época. Porque eu falei assim, nossa, eu estou perdendo aquilo que eu mais gosto, que é o sono, por causa dessa droga. E nessa época, assim, já era Deus trabalhando, né, no meio da minha casa, da minha família. Nesse período, a minha irmã, que também participava de festa, de baladas comigo, nunca entrou para esse mundo do crime, do uso de droga. Ela só ia para as festas, para balada e voltava para casa. Porém, ela conheceu um rapaz, a qual ela se apaixonou por ele. E esse rapaz, da noite para o dia, resolveu ir para a igreja. E a minha irmã, naquela paixão repentina, também foi para a igreja, por conta desse sentimento. E eu ali, na minha inocência, né, ainda brinquei muito com ela. Falei, nossa, mas vai ser só fogo de palha. Não vai durar muito. Logo, logo você está aqui de volta com a gente nas baladas. Só que Deus tem os seus caminhos de trabalhar. E nós não entendemos o caminho do Senhor. Às vezes a gente projeta de uma maneira e Ele vem e faz totalmente o oposto daquilo. A minha irmã foi para a igreja por causa desse sentimento. Só que quando chegou ali na igreja, esse rapaz, Deus já tinha uma moça preparada por ele, aonde ele namorou, noivou e casou. Só que Deus também já tinha um homem preparado para minha irmã, aonde também ela namorou, noivou e casou. E os dois formaram família. E agora eu tinha uma irmã, recém aceitado a Jesus, que queria colocar Jesus dentro de mim de qualquer maneira. Então ele começou a ponte do evangelho a vir para a minha vida. E nesse tempo, quando a minha mãe, que era afastada dos caminhos do Senhor, viu a minha irmã aceitando Jesus e tendo uma vida fiel com Cristo, resolve reconciliar. Então agora eu tenho 2 pessoas para começar a semear o evangelho dentro da minha vida e orar por mim. Então foi aí que eu comecei a conhecer o evangelho. A conhecer só de longe, só de ouvir. Que nunca passava na minha mente de um dia viver o evangelho. E ali elas 2 começaram a orar por mim, a sempre falar o que Deus tinha sobre a minha vida. E eu lembro que em uma noite, Nayara, eu perdi o sono por conta da droga. E aquela noite eu passei uma noite muito atribulada por conta do sono que não me veio. E eu comecei a ver coisas, a ver vultos na casa de madeira. E quando eu me vi, eu estava desesperada no quarto dessa minha irmã e contei para ela que eu estava fazendo o uso desse entorpecente. Então, imediatamente, ela, como uma pessoa recém-convertida, orou ali por mim e falou assim, amanhã nós vamos sentar com a nossa mãe, vamos conversar e tudo que você passou para mim, você vai passar para ela. Só que a minha mãe tinha reconciliado e estava servindo Jesus de uma forma diferente, onde o Espírito Santo já tinha visitado ela e contado para ela toda a minha situação. Nossa. No outro dia, quando a gente sentou para contar para ela, ela falou, não precisa me falar, porque o Espírito Santo já me falou. E naquele momento eu passo a viver uma nova etapa da minha vida, que é onde a minha mãe, numa forma drástica, uma solução imediata que ela acha de me tirar daquele ciclo de amigos, né, de favela, onde por muitas vezes, Nayara, não foi uma nem 2, eu perdi as contas, da minha mãe pegar uma muda de roupa e colocar dentro de uma sacolinha, e com a desculpa de que ia levar uma roupa para mim na favela, mas não era.
Era para ver se eu estava viva ou se eu estava morta. Nossa. Então, assim, numa medida desesperada de me tirar daquele meio, ela teve a ideia de me mandar para o estado do Mato Grosso, em Rondonópolis, onde a minha irmã mais velha já morava com a sua família. Ela tinha ido embora para lá, comprado casa, já tinha uma vida estabilizada. Ela ligou para minha irmã, explicou a situação e falou: eu preciso tirar a tua irmã daqui, desse meio, nem que seja por um tempo. E ali ela me fez a proposta, se eu queria ir para lá. Naquele momento não passava no meu coração sair da minha cidade, da onde eu tinha crescido, da onde eu tinha ciclos de amizade. Mas com tanta insistência da minha mãe, eu falei para ela: mãe, eu vou, mas dentro de um ano eu estou de volta. É só um ano que eu vou. Então, com os meus 18 anos, eu vou para Mato Grosso pela primeira vez, para morar em Rondonópolis. E ali começa uma jornada diferente. Porque daí, ali, quando eu cheguei, a princípio, foi tudo tranquilo. Fui e ajudei a minha irmã, ela realmente estava precisando de alguém. Só que, assim, morar com a minha irmã, Nayara, me trouxe algumas limitações. Eu não podia sair, eu tinha horário para chegar, eu tinha horário para sair. Tinha regras, né? Tinha regras. E aquilo para mim era novo. E eu tinha que respeitar, porque além de ser a minha irmã mais velha, eu estava na casa dela. Então, tinha todo um respeito, uma hierarquia. As meninas, os filhos dela, tudo pequeno. Então, aquilo me limitava muito, muito, muito. Então, passa-se um ano. Quando passou-se um ano, já nem passava na minha cabeça mais voltar. Porque eu já tinha daí me habituado à cidade, já tinha me acostumado com a cidade. Quando passa-se algum tempo, o meu cunhado, que trabalhava em fazenda, recebe a proposta de ir trabalhar da cidade para a fazenda. E eu já estava trabalhando em uma fábrica. Já tinha amizades novas, diferentes, um ciclo da empresa, um ciclo diferente de amizades. Então vem essa proposta. E eu, para não sair do trabalho, vi ali a oportunidade que eu queria, que era alugar uma casa e morar sozinha, para ter novamente a minha tão sonhada liberdade. E foi o que eu fiz. Só que essa liberdade me trouxe resultados e marcas ainda piores do que eu imaginava. Que foi, então, quando eu saí, quando eu comecei a ver que usar drogas não era tão bom quanto vender drogas. Ali eu entrei para o mundo do tráfico. Nossa. E aí você, agora morando sozinha, já independente, vamos dizer assim, né? Começa a fazer... Aí você larga o seu trabalho e começa a vender a droga, ou você ainda trabalhava e vendia a droga de vez em quando? Então, foi um passo a passo, né? Na verdade, quando eu fui morar sozinha, que eu tive a minha tão sonhada liberdade, o meu ciclo de amizade também mudou. Eu comecei a ter um ciclo de amizade onde eu comecei a conhecer a noite do Mato Grosso, onde eu comecei a conhecer as festas, as baladas, né, as pessoas. Então, o meu ciclo de amizade mudou. Do ciclo da amizade da empresa para o ciclo da amizade da noite. Então, eu já deixei o ciclo da amizade da empresa para um outro ciclo da amizade, onde me deu acesso a lugares que eu não conhecia. Então, foi indo, e baladas, e baladas, e baladas. Aí, nesse tempo, o meu rendimento no trabalho começou a cair. Porque teve noites de eu passar a noite toda na festa e chegar da festa no horário de estar indo trabalhar. Nossa. Aí, como você vai trabalhar, você não rende, não tem como. Então, o meu rendimento na empresa começou a cair muito, muito, muito. E daí, nesse tempo que começou a cair muito o meu rendimento, foi onde eu me envolvi com uma pessoa e engravidei do meu filho. Nossa. E nesse tempo que daí eu engravidei do meu primeiro filho, ainda muito nova, eu continuei na empresa, não poderia ser desligada da empresa daí nesse momento, por conta da gravidez. E daí comecei a usar isso a meu favor, né? Porque daí isso, como eu sabia que eu não poderia ser desligada, aí que eu ia mais para balada, aí que eu faltava mais no trabalho. Aí até eu ganhar o nenê, ganhar o meu filho. Meu filho nasce, passa-se o período do resguardo e eu sou desligada da empresa. E quando eu sou desligada da empresa, aí eu entrei de cabeça no mundo do tráfico. Naquela falsa expectativa que a gente tem. É só por um período.
É só eu me organizar. E nunca chega essa organização. Nunca né? chega. Porque eu falo assim, esse mundo, ele atrai. Ele segura. Porque aquilo que ele oferece no momento é bom. Então, assim, ele nos segura. Então, você nunca vai se satisfazer só com o momento. Você sempre vai querer mais e mais e mais e mais. Ele tem esse poder. E nem o seu filho fazia com que... Aí você começa a usar, não, mas o meu filho precisa do bom e do Sim. melhor. Mas assim eu consigo... Era a maior justificativa que eu usava. Começa a dar desculpas que você começa a acreditar na sua própria mentira. E aí você conta no seu livro que você... Aí é nessa cidade, nesse momento que você conhece o seu marido. Isso. É nesse momento, depois de muito tempo nessa vida, nessa prática, aonde ali isso trouxe para mim, era baladas, aí as baladas começou a ficar diferente, porque daí ficou regada de muito dinheiro. Já não era o problema. A famosa ostentação, né? Festa. Mato Grosso é uma cidade conhecida por rodeios, shows, sertanejo. Então, assim, era todo fim de semana. Festas, rodeios, show, salão, roupa de marca. Meu filho com tudo do bom e do melhor. Aonde, nesse momento, eu conheço o meu esposo. Que no livro eu até relato que nesse momento ele vem para minha vida como meu resgatador. Porque ele te faz uma proposta, né? Eu vou ficar com você. Ele faz uma proposta. Mas eu não quero, eu não aceito esse mundo em que você vive. Totalmente contra. Aí ele vem para minha vida. Na época ele trabalhava de garçom a semana inteira em um bar. E ele recebia por semana. E ele chegava na minha casa, eu lembro, todo feliz com aquele dinheirinho que ele pegava da semana. E chegava na minha casa e eu tinha bolos de dinheiro para todos os cantos da casa. E ele nunca foi a favor disso, né? Ele nunca concordou. Mas assim, aí ele veio literalmente para me resgatar. Porque a gente sempre batia de frente nisso daí. Porque eu não queria sair dessa vida por aquilo que ela me oferecia. E ele não aceitava entrar nessa vida para estar comigo. Isso nunca cogitou na mente dele. Nunca foi uma hipótese dele falar assim, não, em algum momento pode ser que eu entre para essa vida, para te agradar ou para ter você. Isso nunca passou. Nunca foi uma hipótese para ele. Então, acontece que em um desses momentos, a gente se afasta. A gente termina a nossa relação. E quando ele resolve me procurar novamente, ele me faz a proposta. Que ele só voltaria, a gente só voltaria se fosse pra gente ter uma vida, uma família, dentro daquilo que era o certo. E é onde ele me tira, literalmente, do mundo do tráfico, com muita dificuldade. É porque eu acredito que não seja fácil, né, você sair desse meio. Não só pelo fato de você gostar da vida que você tem, mas também porque tem outras pessoas por trás, tem Sim. tudo. E na época eu fui trabalhar de babá, numa casa de família. Ele já tinha o seu trabalho, a gente foi morar junto. E eu fui trabalhar de babá. O que eu ganhava num mês como babá, eu tirava em 1 hora no tráfico. Nossa. Então isso, até você mudar totalmente, não foi fácil. Mas saber que é um dinheiro limpo, né? Sim. Um dinheiro que você trabalhou, um dinheiro que é digno. Você tem dinheiro, mas você não tem paz. Você tem dinheiro, mas você não tem sono. Você tem roupa, mas você não tem tranquilidade. Porque eu não dormia mais. Porque a qualquer momento você poderia estar sendo pega. Porque você não tem tranquilidade. Mas a graça do Senhor é tão imerecida, tão imensa na nossa vida, né? Que o Senhor te guardou, né? Me guardou, e esse tempo a minha mãe já morava lá comigo, porque quando eu ganhei o meu filho, ela imediatamente foi para a cidade para poder me ajudar. E a gente alugava uma casa só para esse trabalho. Então a casa onde a gente morava não tinha nada ilícito. E a minha mãe morava na casa com meu filho junto comigo. E eu lembro que sempre quando eu saía, minha mãe ficava de joelhos. E eu falo, essa graça é uma graça que nos constrange tanto, porque ela nos alcança. E eu gosto de falar isso porque é o poder da intercessão.
O poder da intercessão é cobrir quem ainda não entende o que ele precisa. É você guardar alguém nas suas orações que ainda não sabe que ela precisa daquilo. Então, quando eu saía, minha mãe dobrava o joelho. Ao ponto de isso eu não compartilhei no livro, e é com poucas pessoas que eu compartilho. Não sei se você vai poder até divulgar, porém sinto a necessidade de falar, porque são as marcas que o tráfico traz, e talvez tenha alguém nessa situação. Com certeza. E eu sempre falo assim, não são marcas felizes, não são coisas que eu trago orgulho. Sei que a minha história é o que eu passei, mas eu lembro que em uma certa feita a polícia chegou a adentrar o local onde a gente já estava e encontrou muito entorpecente, não. Eles viram a gente engolir esses entorpecentes. Meu Deus. E depois desse ato que eles viram a gente ingerir os entorpecentes, estava eu e uma outra moça, e ela estava gestante quase para ganhar neném. E eles nos levaram para fazer exames e tal. E depois dos exames nos levaram para a delegacia, junto com o resultado dos exames. E ficamos ali numa cela, eu e essa moça, até o período de trocar o plantão do delegado e tal, para que fosse dar o veredito se tinham visto alguma coisa, né? Na ultrassom que fizeram, né? E eu lembro que enquanto a gente esperava a Nayara dentro daquela sala, essa moça começou a passar mal, porque ela ingeriu uma quantidade muito grande. Ela começou a passar muito mal ali dentro daquela cela, e ela colocou para fora praticamente toda a droga que ela tinha ingerido. Nossa. E eu, num pensamento rápido, para nos livrar da cadeia, tive que engolir aquilo que ela tinha acabado de colocar para fora. Meu Deus. Porque se eles pegassem ali qualquer quantidade, porque naquele dia a gente foi para a delegacia com muitos usuários. Então, qualquer quantidade que eles pegassem ali, a gente ficaria muito tempo presa. Então, é para poucas pessoas que eu abro isso. Isso são marcas que essa vida traz, sabe? Marcas de vergonha, Sim. de tristeza. O diabo, ele faz isso, né? Faz ele isso. nos envergonha, Nos ele envergonha. distorce a nossa identidade, ele coloca sobre nós uma falsa alegria, ele coloca sobre nós um falso nome, porque ele começa a nos chamar pelo nosso pecado, nós Sim. acabamos acreditando que nós somos aquilo e acaba se submetendo a fazer certos atos, e naquele momento que ele está ali conosco, que é o momento que ele está nos encorajando a fazer aquilo, e a gente comete, Parece e depois ser que a uma gente coisa comete... tão natural, porque quando eu fiz, para mim isso parecia ser uma coisa tão normal. E hoje, quando eu lembro disso, ainda me dói muito, porque é o que você falou, é ele chamar a gente por aquilo que a gente fez. E aí entra a graça novamente, porque hoje eu entendo que era graça, não por merecimento meu, mas pela cobertura da minha mãe. Por todas as vezes que eu saía, ela ficava de joelho por mim. Eu lembro que quando a gente entrou na sala do delegado, Nayara, ele olhou para aquele papel do raio-x. Não tem como você fazer um raio-x e você não ver algo. E ele falou assim que tinha visto algo, mas não tinha como detectar o que era. E por isso não podia nos manter ali. Nossa. E eu lembro que a minha mãe tinha falado para mim assim, um dia antes, que Deus tinha usado um irmão para falar com ela na igreja. Que por aqueles dias, Deus daria um grande livramento para um dos dela. E ali eu entendi que foi a mão do Senhor, que ainda sem merecer, estava ali comigo o tempo todo. E nós fomos para casa. Precisamos chamar advogado aquele dia, porque tem toda uma burocracia. E eu falo assim, a mesma mão que o inimigo dá, ele toma. Porque nós entramos ali naquela delegacia cheia de corrente de ouro, relógio de ouro, pulseira de ouro com dinheiro. Saímos dali sem nada, tudo na mão do advogado. Aí você se pergunta, depois desse susto, vocês mudaram de vida? Não. Com certeza não. Ainda continuei por um bom tempo.
até vir essa proposta do meu esposo. E realmente, assim, a gente mudar de vida. Mudar de vida. E é onde daí a gente recebe a proposta de uma das minhas irmãs para retornar para Foz do Iguaçu. E é onde a gente retorna para Foz do Iguaçu para mais um tempo ali. Bem curto, né? Mas a gente fica só um tempo e depois desse tempo a gente vem para Curitiba. Você falando sobre a sua mãe orar por você, né? Me traz à memória aquela passagem onde o apóstolo Pedro está preso num contexto totalmente diferente do seu, mas ele está preso, mas a Bíblia diz que enquanto ele estava lá na prisão, havia uma igreja que estava orando por ele. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor entra, né, dentro daquele presídio, quebra as correntes e Pedro é liberto, né? Mas o Senhor falou fortemente no meu coração quando eu estava lendo isso, que o anjo só foi lá porque havia uma igreja. Sim. Orando. Então, a igreja foi buscar o anjo, para que o anjo, então, descesse, para que houvesse, então, uma liberdade, né? É e o poder da intercessão. E a sua mãe estava... A sua mãe era a igreja naquele Sim. momento, né? E a sua mãe estava orando por você para que você pudesse se libertar daquela prisão que é invisível. É invisível. Você não pode ver. Você acha que aparentemente está livre, mas na verdade você está acorrentado. E você imagina uma mãe orar contrariando tudo e todos. Porque ela não só orava, mas ela jejuava e ela já não podia mais, devido às limitações de saúde, a medicamento. Então, assim, ela começou a ficar muito debilitada. E isso trouxe revolta para as minhas irmãs. E elas não estavam erradas, sabe? E então, assim, aí o que chegava para ela era: desiste, mãe. Não tem mais jeito para ela. Só que toda vez que ela pensava em desfalecer, em desanimar, o Senhor fazia ela ir numa igreja e ela chegava lá. E quem tivesse pregando, ela não via a pessoa, o Senhor fazia ela ver a mim. Nossa, e ela saía fortalecida, porque ela dizia: não, eu não posso parar. Eu não posso parar. Ela já não dava mais pela vista, né? Mas pela fé. É isso que eu falo. É lindo, porque às vezes a gente fala de fé. É fácil você falar de fé e você acreditar nisso aqui que você está vendo, é palpável. Entendeu? Mas a verdadeira fé é essa. É você acreditar e você crer naquilo que ainda não existe. Essa é a fé que o Senhor nos convida nesse tempo para ver, para viver e para acreditar. A minha mãe era assim. Ninguém via, ninguém acreditava. Mas ela falava: a minha filha vai ser aquilo que o Senhor mostrou para mim. Nossa, que lindo, né? A esperança, né? A esperança dela era inacreditável. E quando que ela foi embora tem pouco tempo, né? Ela foi em novembro agora do ano passado. Então, até novembro ela estava comigo. Então, ela estava aí no lançamento do livro, né? Em alguns momentos, né? E ela, onde eu podia, ela ia comigo, me acompanhava para ir pregar. E ela tem visto muitas das promessas, maior testemunha, né? Sim. E aí eu chegava: mãe, aconteceu isso, isso, isso. Mãe, a gente o livro tá assim, assim. Ela olhava para mim assim: mas você tá surpresa por quê, minha filha? Eu já sabia. Eu já sabia. Eu já tinha falado para você. Deus já tinha me mostrado. Então, assim, eu falava: meu Deus, que isso? Eu quero essa fé para mim. Essa fé de você acreditar antes de acontecer. De você fazer um culto de ação de graça antes de ter realizado. Então, era essa fé que ela sempre nos apresentou. E valeu a pena. Isso é lindo, né? Porque falar pode até instruir, mas o exemplo, ele arrasta, né? Isso. E o exemplo da fé dela hoje, eu tenho certeza que é uma das suas maiores motivações, né? Sim. E aí você passa um pouco... volta para Foz do Iguaçu, passa um período ali. E aí, quando você vai para Foz do Iguaçu, você já estava casada? Sim, já casada. Amigada, morando junto, né? Uhum. E aí você vem para Curitiba. Isso, a gente passou um período bem curto ali em Foz do Iguaçu, mas foi o período que eu posso dizer assim. Aí entra o período do destravar, que eu fui conhecer com quem eu tinha me casado na época. Porque assim, eu relato isso no livro, né, que eu cometi um erro que talvez hoje, com a minha maturidade, eu não teria cometido esse erro hoje, né? Mas que foi o quê? Me casar com uma pessoa e imediatamente ir embora da cidade.
sem conhecer a família, a mãe, as irmãs, a história dessa pessoa. Para você ter uma noção, eu fui conhecer a minha sogra depois de 12 anos, né? 13, quase 14 já. Eu fui conhecer a minha sogra o ano passado. Nossa. Quando eu fui levar a minha mãe para o Mato Grosso, que é a mesma cidade, né? Que eu fui conhecer a minha sogra, pessoalmente. E algumas das minhas cunhadas. Então, assim, eu cometi esse erro de casar e já ir embora, sem conhecer com quem eu estava me casando. Porém, Deus tem os seus caminhos, né? A Bíblia fala que Deus tem os seus caminhos até no meio da tempestade. Sim. Então, em tudo, era o Senhor. E a gente chega ali em Foz do Iguaçu, ficamos ali por pouco tempo, mas foi ali que eu conheci com quem eu tinha me casado, que eu comecei a conhecer, né, o relacionamento que eu tinha entrado. A gente alugou uma casa, logo começamos a trabalhar, eu e ele. E é uma vida muito corrida de trabalho. E o nosso menino pequenininho, né, nosso filho, que eu falo nosso filho porque ele não é o pai biológico, mas ele foi quem criou. Quando ele me assumiu no Mato Grosso, ele me assumiu com o meu filho ainda com 2 aninhos. Então, ele é o pai. Sim. Então, nós estávamos ali, bem. Ele trabalhando, eu também. Quando, de repente, a gente começa a ter algumas divergências em horário. Porque era sempre assim, quem chegava primeiro buscava o nosso filho na babá. E quando era os dias dele pegar o nosso filho na babá, eu comecei a perceber que a babá sempre vinha falar comigo, que ele nunca pegava no horário. Ele sempre se atrasava, mas assim, um atraso bem significativo. E eu comecei a questionar com ele, e ele sempre dava uma desculpa. Até que um dia eu tive a informação, sem querer, mas a informação chegou para mim, que ele estava chegando atrasado porque ele saía do trabalho e ele seguia uma moça a fim de cortejá-la pelo terminal, da onde eles pegavam o ônibus. E ele ficava ali até essa moça entrar no seu destino, aí que ele ia embora. Não teve êxito porque a moça não quis, mas foi aonde eu descobri a primeira mentira, a primeira traição dele. E naquele momento meu mundo desabou. Meu mundo desabou e imediatamente eu falei que a partir daquele momento seria cada um para o seu canto, seguir a sua vida, porque para mim eu não sei lidar com a mentira. Então para mim foi muito difícil. Quebrou a confiança, ali quebrou a confiança, quebrou o elo. E ele chorou muito, pediu perdão. E na época nós estávamos para ir para um tempo para Santa Catarina, porque ele ia trabalhar em barragem com o meu cunhado. E eu falei para ele, olha, nós já estamos com essa viagem marcada com a minha irmã, com o meu cunhado. A gente vai, eu vou com você até Santa Catarina para você se estabilizar no teu trabalho. E dali cada um vai seguir o seu rumo. Só que como Deus tem os seus caminhos, quando eu chego na cidade de Santa Catarina, eu passo mal no primeiro dia que eu chego. E vou no médico. E quando eu chego no médico, eu descubro que eu estou grávida da minha menina. Nossa. E ali você já conhecia o Senhor nesse período ou ainda não? Ainda não. Ainda não? Só de longe. Só de longe. Só de ouvir. Como o Jó, te conhecia só de ouvir falar. Isso, só de longe. Só de ouvir falar. E aí você vai, descobre a gestação e essa filha restaura um casamento. Faz eu voltar atrás na minha decisão. Então, ali, quando eu saio daquele posto médico com a notícia de que estou grávida, naturalmente, os meus planos mudam. Te deu uma esperança? Me deu. Não vou dizer que não. Me deu uma esperança. Mas, assim, foi por muito pouco tempo essa esperança. Porque logo passou, né? Era uma cidadezinha muito pequena. Eu acho que quase ninguém conhece uma cidadezinha pelo nome de Bandeirante. Uma cidade muito linda, aconchegante, foi onde a minha filha nasceu. E nós moramos ali por um pouquinho de tempo também, onde ele trabalhava com o meu cunhado, com barragem. E logo depois, ali naquela cidade, ele volta a estudar. E eu começo a descobrir também algumas traições dele na própria escola. E eu gestante. Então, daí, naquele tempo, eu me vi assim, eu não posso fazer nada, eu estou grávida. Para onde eu vou, então eu vou suportar até a minha filha nascer.
E quando a gente pega esse caminho, Nayara, a gente vai sempre querendo colocar esperança em alguma coisa. No momento, a esperança era na minha gravidez. Aí, quando a minha filha nasce, a minha filha agora nasceu. Você sempre vai querendo firmar a tua esperança em alguma coisa. E é interessante porque muitas das vezes a gente faz isso antes de conhecer a Jesus, né? Então, assim... Começa a tentar preencher aquele vazio com várias preencher coisas. com várias coisas. Mas a minha irmã ali, com o meu cunhado, eles já serviam a Deus. Então, ela sempre semeando. A minha filha nasceu ali, foi apresentada na igreja. Eu sempre ia. O temor já tinha dentro de mim. Eu sempre tive temor pela palavra de Deus, aquilo que dizia respeito, sabe, ao Senhor. Mas, assim, de fato, de servir a Deus ainda não passava na minha cabeça, sabe? E então nasce a minha menina, o período deles de barragem ali termina, é onde a gente vem para Curitiba, para a cidade de Curitiba. A princípio, quando a gente chegou aqui, nós não conseguimos casa em Curitiba. Então, a gente moramos por um período em Colombo, né? Moramos em Colombo um período e já procurando casa em Curitiba, né? Uhum. Até que achamos casa, nos organizamos e assim, aí eu comecei a descobrir com muita frequência, sabe? Traições por telefone, de vários tipos. Aí começou a vir à tona, entendeu? Tudo aquilo que já era dele. Já e era eu uma não falha no conhecia. caráter que Já estava era ali. uma falha do caráter dele, só que eu não conhecia. Você acha que aquilo já estava evidente, mas como você estava apaixonada, não conseguiu enxergar, ou estava muito bem escondido? Porque muitas vezes tem muitas mulheres que relatam assim: ah, mas eu não sabia que ele era um abusador, eu não sabia que ele era assim, mas ele já tinha dado sinais que ele era assim? Ou não tinha dado, ou ele deu e você não conseguiu enxergar? Olha, ele deu alguns sinais. Ele deu alguns sinais, mas assim, ele também sabia mentir muito bem mesmo. E aquelas mentiras acabam mascarando aqueles sinais que a gente acaba deixando de lado, né? Exatamente. E quando a gente chegou em Curitiba, que a gente achou a casa e se estabilizamos, né, na casa, logo eu comecei a frequentar uma igreja muito próxima, que é onde eu moro até hoje. Nossa. É no mesmo bairro onde eu moro até hoje. E a minha mãe já era dessa igreja, né? Minha mãe já fazia parte, já era do círculo de oração ali, já tinha todo um conhecimento. Então eu comecei a visitar, com quem não quer nada. E fui visitando, porque daí eu já não tinha mais aquele mundo de baladas, né? Eu não ia mais para baladas, a minha vida era ser dona de casa, cuidar da casa, e ele trabalhando, e eu cuidando das crianças. Eu ainda tinha o vício do cigarro. Eu consegui deixar tudo. O vício da bebida, larguei tudo, né? Só que o vício do cigarro demorou um pouquinho mais. Então, assim, eu sempre ia visitando, todos os cultos estava ali, me sentia bem, sabe? Eu lembro que algumas vezes eu até aceitava Jesus na emoção, sabe? No mover ali dos louvores e tal, mas depois voltava a mesma vida, a mesma prática, a mesma... E foi indo, até que veio a primeira separação. Quando eu falo assim, a primeira separação de casa mesmo, ele saiu de casa, ele nos abandonou com a minha filha ainda com 2 aninhos, e eu não trabalhava, eu era totalmente dependente dele. E eu lembro que quando ele pegou as suas coisas e saiu de casa ali, eu me vi desesperada, porque agora eu era pai e mãe. Aí eu tive que voltar para o mercado de trabalho novamente e assumir novamente. E ele virou as costas com uma naturalidade, com uma tranquilidade muito grande. E foi embora para o Mato Grosso, voltou para sua cidade. E eu fiquei em Curitiba com as minhas 2 crianças. Nossa. E ali foram 6 meses. Ele lá e eu aqui. Você relata no seu livro que, por mais que ele fosse, você queria que ele voltasse a todo custo, porque havia uma dependência emocional nele, né? Então, não interessava quantas vezes ele fosse, o que tinha feito ele ir, mas você queria ele de volta. Só que eu demorei, Nayara, para entender essa dependência. Porque você não conhecia o Senhor, Não. né? E muitas vezes, por mais que a gente conheça o Senhor, a gente ainda coloca pessoas e objetos no trono que seria de Deus.
E aí você começa a frequentar a igreja, você se converte ao Senhor e o seu marido ainda não. Não, nesse tempo ainda não. Ele vai, fica 6 meses na cidade do Mato Grosso. Eu volto para o mercado de trabalho e continuo visitando. Normal. Achei alguém mais resistente do que eu, pessoal. E fui visitando, até que passa 6 meses. E detalhe, Nayara, ele não simplesmente virou e foi. Ele foi porque ele se envolveu com uma moça de lá, de Rondonópolis, por telefone. E ele se apaixonou por ela. Meu Deus. Ele saiu de casa perdidamente apaixonado por essa moça. E ele foi embora para viver essa paixão. Passa-se 6 meses, o meu telefone toca. Na época ainda não tinha o WhatsApp. O telefone toca, era ele, arrependido, pedindo para voltar. E eu imediatamente aceitei. No outro dia, estava ele lá. Me pediu perdão, disse que nunca mais ia acontecer. E eu acreditei. Só que dessa vez a proposta dele foi diferente. Foi para que nós viéssemos servir a Deus de verdade. Nos casar de verdade. Ter uma aliança um com o outro e com o Senhor. Então, nesse momento, Nayara, foi um momento muito importante para mim. Porque ali eu vi uma luz no fundo do túnel. Eu falei assim, agora eu vou ter a tão sonhada família que eu sempre quis. Que o meu sonho, quando eu era menina, eu sempre falava, eu quero ter uma família e eu quero ter o meu primeiro filho homem e depois eu quero ter a minha menina. E eu já tinha um nome deles. Então, esse era o meu sonho padrão. Eu falei assim, então agora eu vou realizar o meu sonho de ter essa família estruturada no Senhor. E ali a gente vai na igreja onde a minha mãe já era membro dessa igreja. E eu acho interessante, eu gosto de ressaltar isso, porque a minha mãe, participante do Círculo de Oração, ela pedia muita oração por mim nessa igreja. Toda vez que a minha mãe chegava, ela já chegava com uma cartinha com o meu nome, pedindo oração para essas irmãs que eram ali da liderança do Círculo de Oração. Uhum. E Deus é tão maravilhoso, Nayara, que essas meninas que eram líderes da minha mãe e que oraram muito tempo pela minha vida sem me conhecer, hoje são minhas companheiras de ministério. Uau! Hoje eu tenho contato, que eu posso dizer, são minhas amigas. Amigas mesmo. Propósito, né? Não é uma união de pessoas, é uma união de propósito. E eu acho tão lindo, eu falo, como que pode, né? Elas oravam por mim sem me conhecer, foram líderes da minha mãe e hoje nós somos companheiras e amigas de ministério. E então a gente decidiu, fomos conversar com o pastor dessa igreja. Falamos para ele do nosso desejo de casar, de fazer o discipulado, de descer as águas do batismo. E eu fui muito clara com o pastor naquele momento. Falei, olha, pastor, eu só tenho um empecilho. Falei para ele, eu fumo. Eu ainda não consegui deixar o cigarro. E aquele pastor de uma sabedoria muito grande, que até hoje também é amigo da nossa família. Foi pastor da minha mãe por muito tempo, ainda é pastor ainda, na ativa. Ele olhou para mim e falou assim, irmã Zionete, venha fazer o discipulado. Pode vir, continua caminhando. Porque o Senhor, o Espírito Santo é que vai fazer na tua vida aquilo que nós não podemos fazer. Não queira fazer o que o Espírito Santo pode fazer. E naquele momento nós começamos a fazer o discipulado. Eu e ele junto novamente para descer as águas. Até que chega o tão grande dia sonhado de descer as águas do batismo, que foi em 2015. Eu e ele nos batizamos juntos. E até um dia antes, Nayara, de eu descer as águas, eu ainda fumava. E eu fui para aquele batismo e a minha mãe muito preocupada. Minha mãe falou, minha filha, você não pode. Você tinha que ter deixado uns dias antes, como vai ser? E aquele dia eu fui tão ousada, que eu lembro que eu olhei para minha mãe e falei assim, a senhora prega para mim há tanto tempo, um Deus que liberta. E é esse Deus que eu estou indo para servir. E Ele vai me libertar. E eu lembro que depois desse dia, o Senhor arrancou de dentro de mim o vício. Nossa. Como quem tira com a mão algo de dentro para fora. Que lindo. E foi assim que a gente começou a nossa jornada, servindo ao Senhor.
E as traições continuaram. Continuaram. Só que, como eu te falei, né? Para mim, ali seria um tempo novo. Uma esperança, né? Uma luz no fundo do túnel. Porque na minha cabeça, é o que estava agora. A gente morreu para o mundo, nasceu para Jesus. As práticas de antes não vai existir mais. Porque o evangelho é isso, Nayara. É transformação. É você sair das trevas e vir para a luz. Sim. Então, na minha mente, ele também estava nesse mesmo pensamento. E Deus me envolveu tão rápido nas coisas dele, tão rápido em tudo. O Senhor me cercou de mulheres de oração, de mulheres de propósito, de mulheres com visão. Porque nessa época minha mãe foi embora novamente. E eu lembro que ela conversou com a minha primeira líder. E falou assim, olha, irmã Elizabeth, eu estou indo embora. Agora você que conduz a minha filha e ajuda ela. E ela falou, irmã Maria, pode ir tranquila. Pode ir tranquila que o que tiver no nosso alcance a gente vai fazer. E ali Deus começou um lindo trabalhar na minha vida. A me envolver na obra do Senhor. Nas visitas, nos cultos de círculo de oração, evangelismo. A trabalhar literalmente com mulheres na obra do Senhor. E nessa época eu pesava 140 quilos, Nayara. Então, assim, Deus começou a trabalhar numa área na minha vida que era talvez aquilo que eu mais ostentava na época do tráfico, que era cada fim de semana ter uma roupa diferente. Você relata isso no seu livro, eu achei muito interessante. Você fala que você só tinha uma roupa de culto, né? E aí você ia para casa das pessoas para fazer as visitas com aquela roupa começou a ficar surrada já, né? Assim, batida, né? Eu ganhei o vestido para casar no civil. E foi o único vestido que daí eu tinha para servir a Deus, porque eu não tinha roupa adequada. E pensa, com 140 quilos não é qualquer roupa. Sim. Então eu não tinha facilidade para ganhar roupa. E aquele vestido foi o que eu usei durante 1 ano. O vestido que eu ganhei para me casar. E quando você conhece Jesus, você não perde culto por nada. Você quer estar ali. Então era culto segunda, quarta, o culto da tarde, sábado, domingo. E quando não tinha culto, eu procurava culto no lar e as visitas, tudo com o vestido. Aí ele começou a se decompor, a rasgar, que eu tinha que usar outra peça por baixo. E foi assim, 1 ano. Mas já era o Senhor tratando, né, na minha vida. Para amanhã ou depois, quando o Senhor viesse a abençoar, né, a gente não querer crescer o orgulho dentro da gente por isso, né? Sim. E foi 1 ano de experiência dessa maneira. Até que um dia eu resolvo ir no culto num lar, do lado da minha casa. E hoje, quase todos os dias, eu passo em frente a essa casa, aonde foi esse culto no lar. E quando eu passo, eu lembro do que o Senhor falou para mim dentro daquela casa. Quando o pregador terminou de pregar, ele veio falar comigo e falou assim, irmã, eu preciso falar algo com você antes de eu ir embora. Porque o tempo todo que eu estou aqui, eu olho para você e o Senhor me manda dizer algo, mas eu estou constrangido. Mas se eu não te falar, eu não vou conseguir ir para minha casa. Ele falou assim, tem muitas pessoas que olham para você e zombam pela maneira que você se veste, pela simplicidade com que você anda. Mas a partir de hoje, o Senhor te veste e te calça. Uau. E nunca mais te faltará. Nayara, eu lembro como se fosse no outro dia, como se fosse hoje. No outro dia chegou roupa para mim, com etiqueta, roupa que veio até dos Estados Unidos. Meu Deus, que Deus maravilhoso. E como se a pessoa tivesse tirado as minhas medidas. Por causa do meu peso, não era fácil. Sim. Então Deus mandou roupa, mandou calçado, não só para mim. Porque Deus sempre faz além. Sempre transborda, né? Sempre. Veio para mim, veio para o meu esposo. O meu esposo tem blusas de frio que ele ganhou dessa época, que veio dos Estados Unidos, até hoje. Nossa. Para você ter uma ideia. Então, assim, a partir desse dia, eu nunca mais deixei de ser abençoada. Mas eu fiz uma oração ao Senhor. Falei, Senhor, nunca deixe o meu coração ficar nisso. Que eu sempre, independente da roupa que eu colocar, o sentimento venha a ser que eu estou colocando aquele vestido. Nossa, que lindo, né? É você saber de onde o Senhor te tirou. Raízes. E o que você teve que passar para chegar até aqui.
A gente nunca vai vencer Deus em dar, né? Mas são sementes, né? Você estava semeando Isso. no reino de Deus. Mesmo que fosse com aquela roupinha, mas você não parou. Não parei. E quando você começou a fazer as visitas, você começou a fazer a obra, o seu marido acompanhava você? Ou ele só... Não, ele só servia a Deus. Tranquilo ali na igreja. E foi se passando o tempo, a gente teve que se mudar da casa que a gente morava. Fomos para outra casa, bem próxima. E quando passa, assim, uns 2 meses que a gente está nessa casa. Agora já servindo ao Senhor, né? Participando do corpo de Cristo, eu fazendo a obra, eu descubro novamente a primeira traição depois da gente servindo ao Senhor. Nossa. E ali foi um baque ainda pior, porque eu não esperava. Sim, porque você tinha projetado na sua mente, na sua cabeça, aquela família do comercial de margarina. Isso. Agora eu tô na presença de Deus. O Senhor vai blindar o meu casamento. Ele não vai ter coragem de fazer isso. Exatamente. Na minha cabeça era isso. E eu descubro mais uma vez uma traição dele. E aquilo acabou comigo. De uma maneira assim que eu lembro como se fosse hoje. Porque como eu falo, né? A gente não tem amnésia, Nayara. Claro. A gente lembra de tudo com detalhes. A diferença é que para de doer. Entendeu? A gente consegue conversar isso, entendeu? Até para ajudar outras pessoas. Porque como ajudar alguém se você não sabe o que essa pessoa está sentindo? É a propriedade do assunto, né? A experiência do assunto, né? Isso é o ser curado, né? Isso. Esses dias eu entrei em uma igreja e o Senhor falou assim: te dei propriedade para orar para aquela irmã. Quando eu cheguei e coloquei a mão na cabeça da irmã, que eu comecei a orar pela irmã, ela estava passando a mesma trajetória que eu passei. E isso, Nayara, só a experiência nos dá. Claro. Te dá lugar de fala, né? E aí você perdoa novamente essa traição. Então, eu descubro essa traição e ele novamente arrependido, chora, pede perdão. Procura, né, a nossa liderança para confessar, para conversar. E ali talvez por um direcionamento não muito correto na época que nós tivemos ali, acaba que por esse direcionamento o meu esposo entende que como que eu posso te explicar? Ele entende que qualquer ação que ele fizesse era só ele pedir perdão depois e ir lá numa oração e estava tudo certo. Depois desse dia, Nayara, foi uma ladeira abaixo. Porque depois desse dia, o meu esposo desandou. Não só nas traições com mulheres, mas nas traições com mentiras. E isso começou a trazer para dentro de casa a agressividade da parte dele. Não para comigo, não para com as crianças, mas com as coisas dentro de casa. Toda vez que eu descobria uma traição que ele via que eu tinha descoberto, que não tinha mais como ele reverter aquela situação, ele quebrava toda a nossa casa. Saía transtornado pela rua. E eu não sabia como ele ia voltar. Então eu pegava os meus filhos e ia para casa de alguém dormir. Porque eu não sabia como ele ia chegar. Aquilo começou a trazer uma desestabilidade muito grande, não só para mim, mas agora para os meus filhos, que já estão crescidos e já entendem. Eles não sabem como o pai vai chegar. Eles não sabem como agir. Eles vivem agora num ambiente totalmente reprimido pelo amor, pela opressão e pelo medo. Porque o pai sai, mas eles não sabem como que vai voltar. Nossa. Então começa uma sequência. Isso começa a virar rotina dentro da minha casa. Eu não tinha mais nada, porque tudo ele quebrava. Porque daí ele descontava nas coisas a sua revolta. Porque já não era um arrependimento, era um remorso, né? Eu faço... Você veja a seriedade que nós precisamos ver sobre a nossa cobertura, sobre a pessoa que vai nos discipular. Você veja um conselho, um péssimo conselho, né? Ali gerou toda uma desestrutura gigantesca, né? Aquilo que estava ruim ficou pior. Ficou pior, né? E você fala que você perde o seu pai aos 11 anos de idade, né? E você acha que a perca do seu pai gerou uma falta de paternidade dentro de você que acabou causando essa dependência no seu marido? Pode ser.
Pode ser, porque isso é muito importante você ter falado. Toda vez que ele pedia para voltar, Nayara, eu não olhava para ele assim, para mudança, se ele realmente tinha tido uma mudança. Eu queria que ele estivesse ali. Ele era o meu mundo, a minha base. Então, Tava assim, no lugar de Deus. Isso. Então, assim, era uma dependência emocional e eu demorei muito para entender isso que eu tinha, porque eu não me importava como ele vinha, desde que ele voltasse. Entendeu? Então, assim, quando ele entende isso, porque eu acredito que ele também viu isso, Começou a se aproveitar. começou a se aproveitar da situação. Porque daí começou a ficar muito mais frequente, mais frequente, mais frequente. Ao ponto de... Não foi uma nem duas vezes. Ele tinha 3, 4 redes sociais com vários relacionamentos. Meu Jesus. Com outras pessoas. Todo mundo à volta sabia. E eu sempre era a última a saber. E indo na igreja. Sim. E indo na igreja. Isso foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. De sair de casa foi umas 4 vezes. Sempre pelo mesmo motivo. O adultério. Sempre o adultério. As mentiras. Sabe? E a situação de dentro do lar foi ficando cada vez mais insustentável. Porque daí, Nayara, nesse tempo, as crianças vão crescendo. O meu filho começou a ficar adolescente. Aí você imagina um adolescente começar a ver a mãe dele nessa situação. E tinha coisas que não tinha como eu esconder deles. Por exemplo, por várias vezes, não foi nenhuma nem duas, a gente sempre morou muito próxima da igreja. A gente ia estar no culto e da igreja a gente escutar o barulho da nossa casa sendo quebrada. E era isso. Quando a gente chegava do culto, as nossas coisas tudo quebrada, prato, ventilador, armário. E você começou a questionar ao Senhor por isso? Porque Muito. você conta no livro que apesar de tudo isso, você continua fazendo a obra do Senhor. Sim. Continuo fazendo a obra do Senhor, sempre orando, Deus sempre falando o que ia fazer. E eu quero deixar aqui registrado algo bem importante, porque assim como tem pessoas que às vezes dão um direcionamento errado, também tem as pessoas certas que Deus coloca no momento certo. E o Senhor me deu uma amiga nesse tempo, o nome dela é Rose, eu até cito ela no livro. Ela foi mais do que uma amiga. Ela foi uma mãe quando precisou, uma filha, uma irmã, tudo. Que todas as vezes que acontecia isso, ela ia lá na minha casa, me ajudava a limpar toda a bagunça que ele fazia. Orava por mim, olhava dentro do meu olho, Nayara, e falava assim para mim: Deus vai fazer tudo novo. Será como vinho novo. Mas não era o que eu queria ouvir. Quando ela saía de dentro da minha casa, eu falava: Senhor, como assim vai ser tudo novo? Se está de mal e pior. E só que uma coisa que eu não relato no livro, mas quando eu tenho a oportunidade eu falo, e é muito importante, que é assim, sempre tem os dois lados, Nayara. Então eu tive a minha parte de omissão, onde eu também dei legalidade. E quando eu tenho a oportunidade de conversar, para ajudar, para instruir, eu sempre procuro saber os dois lados da história. Nada justifica o que o meu esposo fez. Sim, mas eu dei muita legalidade também. Ao ponto de muitas das vezes se envolver muito na obra. E muitas das vezes chegar em casa, o meu esposo está lavando louça, está fazendo coisas da casa que era para mim fazer. Então, assim, isso é algo difícil de você falar, mas é necessário. Você se entregou tanto na obra para tentar fugir daquela realidade que você tinha, que você acabou esquecendo que o seu primeiro ministério começava dentro da sua casa. Também. A gente pega esse caminho de fuga, né? Dizendo que você está fazendo a obra e vai indo por ele. Não que justifica, claro, né? Nenhum erro justifica o outro. Isso. Mas é importante trazer isso, que a gente também tem que olhar para aquilo que a gente falha. Entendeu? E eu tive essa falha muito grande. Mas, e o tempo foi passando. E nessa época que essa amiga minha me ajudava muito, eu lembro que ele se envolveu com uma mulher mais velha. E quando eu descobri, como sempre, né? Já estava nas redes sociais há muito tempo, ele com essa mulher. Relacionamento sério, assumido. As pessoas da igreja sabiam desses atos? A maioria. Mas ninguém...
É aquela religiosidade, né? Você casou, Deus abomina o divórcio. Porque assim, O resto da depois vida? que ele saía de casa, todo mundo vinha falar alguma coisa. Entendeu? Então, assim, e daí, dessa vez ele se envolveu. Ele arrumou um serviço muito bom. E quando ele entrou nessa empresa muito boa, novamente a família, segundo plano, e ele se envolveu com essa mulher. E essa mulher era do Rio de Janeiro. Meu Jesus. Ele se envolve com essa mulher. Nesse tempo a gente já vivia na mesma casa, Nayara, como dois estranhos. Eu lembro que nessa casa eu tinha um banheiro inativo, onde ele não funcionava. Eu coloquei um tapete nele ali, eu fiz o meu quarto de guerra. Ali era onde eu não conseguia orar e eu escrevia, colava na parede. Ali era onde eu passava as madrugadas, clamando ao Senhor, para que eu conseguisse suportar mais um dia. Ali foi dias e dias de lágrimas, pedindo ao Senhor somente para que eu conseguisse. Porque é muito difícil você estar do lado de quem era para te ajudar, para te apoiar, e você não ter isso. E você não trabalhava fora? Ficava só... Nessa época, não. Eu era zeladora da igreja. Eu cuidava da limpeza da igreja, mas trabalhar para fora ainda não. E quando o seu marido traía você e ele ia embora, ou você descobriu uma traição e você perdoava, quando vocês tinham alguma discussão, você relembrava disso pra ele? Você falava disso? Sim, relembrava. E aí Porque isso eu vai- não estava curada, né? Sim, Então, quando a gente ainda não está curada, é natural lançar no rosto. sim. E aí você comenta aqui no livro que o ápice, assim, que pra você foi o fim, é quando ele se envolve com alguém da sua rua, né? Isso. Foi depois dessa que eu estou relatando. Ele se envolve com essa pessoa do Rio de Janeiro e sai de casa. E ele aluga um quarto na rua da nossa igreja, onde a gente congregava. E essa mulher vem do Rio de Janeiro para ficar com ele algum tempo na rua da igreja e da casa onde eu morava. Era uma humilhação do Atrás da nível... outra. E essa mulher veio e convenceu ele a sair da empresa. Essa mulher passa uns 7 dias aqui com ele, convence ele a pedir em conta da empresa muito boa, e ele vai embora para o Rio de Janeiro com essa mulher. E lá ele fica com ela por 6 meses novamente, aonde ela descobre o caráter dele também. E os dois terminam e novamente ele com uma mão na frente e outra atrás. E os ciclos se repetem, né? A primeira vez foi 6 meses, voltou. 6 meses, Voltou. voltou. Aí ele me liga novamente pedindo para voltar. E eu novamente, sem nem querer saber, aceito ele novamente. Aí se mudamos novamente para outra casa maior, melhor, aonde era um mercado embaixo e a nossa casa em cima. E eu começo a trabalhar nesse mercado. E na época ele trabalhava de segurança à noite. E é natural, Nayara, de quem trabalha de segurança à noite, durante o dia, descansar, se repor. E ele chegava do trabalho e eu ia para o trabalho, para o mercado. Minha mãe morava conosco nessa época. E eu lembro que eu chegava às 2 horas, o meu horário era só até as 2 horas da tarde. E quando eu saía para ir trabalhar, ele estava lá dormindo, desmaiado, cansado. E eu ia trabalhar. Só que a minha mãe começou a ver alguns comportamentos diferentes. Aí a minha mãe falou assim, começou a falar para mim, né? Filha, o Cláudio não fica dormindo depois que você sai. Começa a observar. Só que assim, ela só falava isso e não falava mais nada, porque ela não queria se intrometer, né? E eu comecei a observar que toda vez que eu saía, logo depois ele saía também. Então, assim, ele fingia que estava dormindo. Quando eu ia para o trabalho, ele pegava e saía pela rua de trás. E voltava para casa 20 minutos antes do meu horário de sair do mercado. E isso começou a se repetir por muitos e muitos dias. E eu comecei a achar estranho. Até um dia eu estava vindo de um lugar com a minha filha. E quando eu passo por um determinado lugar, eu vejo o meu esposo ali, dentro daquele estabelecimento. Quando ele me vê, ele se assustou de uma maneira que o marido não deveria se assustar de ver a esposa. E aquilo mexeu comigo. E eu lembro que eu fiquei muito incomodada e eu comecei a procurar ir atrás. Foi quando eu descobri que ele estava envolvida com uma moça daquele estabelecimento da rua da nossa casa. Meu Deus. E ali, para mim, foi o ápice de tudo. Porque ela tinha contato com os meus filhos.
Meu Deus. A gente tinha um conhecimento. Então, assim, ali para mim foi o fim de tudo. Ali eu falei, não dá mais, não tem condições. Eu não conseguia sair mais para trabalhar, porque daí assim eu fiquei com muita vergonha. Os meus filhos ficaram muito envergonhados. Novamente eles saem de casa. Só que dessa vez, Nayara, a vergonha foi tanta, que eu decido ir embora novamente da cidade por conta da vergonha e da humilhação. Decido novamente ir para o Mato Grosso para começar do zero com os meus filhos. E é quando, no começo da pandemia, que estava aquele auge da pandemia, eu volto novamente para Rondonópolis, Mato Grosso. Pra tentar começar de novo. Para tentar recomeçar do zero. E aí você relata no livro que você vai, fica um tempo na casa... As suas amigas, que eram as suas amigas de oração, não queriam que você fosse? Não queria. Não queria que você Elas fosse. ficaram muito tristes, porque elas não viam como uma decisão em Deus. Pautada no Senhor. Isso. Era mais um desespero seu. Mas ali no meu momento, eu só via dor. Eu só via dor e a vontade de fugir daquele momento, daquela situação. Talvez fosse necessário esse tempo pra você, né? Sim. Como a gente conversou aqui no secreto, né? Era o tempo que o Senhor tinha pra te moldar. Exatamente. E não poderia ser perto. E eu lembro que mesmo contra a vontade delas, elas fizeram uma despedida linda, me abençoaram, oraram por mim, me levaram na rodoviária. E vai eu novamente, com um desejo no coração de começar e dar uma vida digna para os meus filhos. E vamos nós ali novamente para começar. Chego lá, começo a trabalhar, passa-se o tempo. Eles ainda não estavam estudando, né? As escolas todas fechadas, estudando em casa. Isso na época da pandemia. Isso, na época da pandemia. As igrejas todas fechadas. Então, assim, foi um tempo muito difícil. Porque você enfrentar tudo isso ali na igreja, né? Com os irmãos, é uma coisa. Agora, a gente não estava tendo isso. Porque estava tudo fechado. E já não tinha mais amizade, né? Tava há muito tempo aqui em Curitiba. Não tinha. E, assim, foi um tempo muito difícil. E eu lembro que eu achei lá uma igreja onde não tinha fechado. Eles continuaram tendo os cultos mesmo na pandemia, com todo cuidado. Era outro ministério e foi o meu refúgio para aquele tempo. E sempre que eu tinha oportunidade eu ia, porque eu comecei a trabalhar em mercado. E mercado é bem escassa a folga, né? Mas sempre que eu tinha folga, que eu podia, eu ia lá. Então passa-se o tempo. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, Nayara, eu fui correr atrás do meu divórcio. Porque eu falei, agora eu estou decidida e nós precisamos divorciar. Fizemos tudo por telefone. E ele não questionou o divórcio? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento. Quando ele viu que realmente eu tinha corrido atrás dos papéis, que era só ele assinar, ele quis meio que travar, sabe? Mas eu fui muito firme com ele, muito dura. Eu trouxe a memória dele, coisas que ele tinha feito comigo, né? E acho que ele, por um remorso, né? Acho que a pessoa não é melhor mesmo eu dar o divórcio para ela, né? Depois de tudo que eu fiz, né? E assim a gente assinou o divórcio. Com 2 meses que eu estava ali no Mato Grosso, eu já estava divorciada. Então eu fico ali por um ano quase. Quando num dia desse resolvi ir pro culto. E chegando nesse culto, eu lembro que era uma igreja que eu ia toda semana, né? E nesse dia eu me perdi. A igreja sumiu. Eu rodei, não achava a igreja. Nossa. E eu já estava quase para vir embora, quando eu falei, Senhor, eu vou dar a última volta. Se eu não achar, eu vou voltar para casa. E quando eu falei assim, eu caí dentro da igreja. Eu cheguei na hora da pregação. Eu lembro que eu dobrei o meu joelho, orei. Quando eu levantei, o pregador já estava com o microfone para ministrar. E ele olha para mim e diz, eu não falei para você, Jonas, até quando vai fugir? Chega de fugir, porque é tempo de voltar. E ali eu entendi que era tempo de voltar. E eu volto daquele culto decidida a voltar para Curitiba. Converso com meus filhos, cumpro o aviso no meu trabalho, organizo a minha vida e retorno para a cidade de Curitiba. É porque você relata no livro que as coisas já começaram a não dar certo ali, né? Sim, não. Começou tudo a travar. Começou tudo. Só que eu não entendia. Eu só fui entender quando eu fui nesse culto. Que daí o Senhor falou claramente comigo. Volta, João. Volta. Aí foi o tempo de eu voltar para Curitiba. E aí você volta para Curitiba e o Senhor começa outro trabalhar na sua vida. Outro trabalhar na minha vida. E você volta para a mesma rua?
para a mesma rua. Para a mesma rua a qual a gente... Do começo da nossa história. De quando nós moramos nessa rua. Onde todos me conheciam, sempre fui muito querida. Até hoje. Vou lá, tenho amigos daquela rua. E é engraçado que esses tempos eu passando ali para ir para o culto, uma dessas mulheres que mora ali, ela me chamou. Falou, vizinha, se eu te falar algo, você não vai ficar triste? Eu falei, não, pode falar. Ela lembra quando você passava para ir para o culto, com aquele vestidinho seu todo rasgadinho? Sabe como você era conhecida aqui na rua? A irmã de um vestido só. E hoje a gente vê você passando aqui parecendo uma princesa. Aí a gente já aproveita o gancho, né? E fala, tá vendo? É assim que Jesus faz, né? Foi o Senhor que fez, é o Senhor que tem feito, né? Ele que pode todas as coisas. Então, assim, eu tenho um ciclo de amizade ali muito grande ainda, sabe? Você ser um testemunho, né? Sim. Jesus fala que nós temos que ser testemunhas dele aqui na Terra, né? E você saber que as pessoas te enxergam como uma. Porque muitas coisas a gente não vai poder falar, né? É aquilo que a gente vive. Então, assim, volto novamente. E quando eu voltei, né? As minhas amigas já estavam preparadas, me ajudaram, me auxiliaram bastante, como sempre me deram todo o suporte. Fui para a igreja, né? Que é a igreja que eu congrego até hoje. Não era a igreja que a gente congregava antes, né? Mas é na mesma rua, mesmo ministério. Procurei o pastor, contei toda a minha história para o pastor, desde o começo até ali, né? A minha trajetória. Falei, então, pastor, estou retornando, né, para um recomeço com os meus filhos. Fui muito bem recebida pela igreja, como família, sabe? E me abraçaram, me ajudaram. E eu estava com a minha vida novamente estabilizada. E eu sempre falo, Nayara, uma coisa é Jesus entrar na vida da gente quando tudo está bagunçado. Entendeu? Porque daí a gente sabe que ele vai arrumar. Outra coisa é a tua vida estar organizada, estabilizada. E Jesus fazer a bagunça dele. E Jesus chegar e falar, não é assim que eu quero. Eu estava trabalhando num emprego muito bom. Os meus filhos já estavam estudando. Eu já estava servindo ao Senhor, congregando novamente, né? A pandemia, graças a Deus, já tinha passado. Já estávamos tendo o nosso culto. Estava vivendo o melhor momento da minha vida, o que eu achava, né? Que era o melhor momento da minha vida. Quando passa-se 3 meses que eu estou aqui, ele me procura para ver a filha. Até aí tudo bem, porque era natural, né? Era um direito dele. E quando a gente volta a ter o primeiro encontro, depois de 3 meses que eu estou aqui, na cidade de Curitiba, ele volta novamente a ter contato comigo. E nesse tempo que você ficou longe, ele ficou aqui em Curitiba, acontece aquilo que você falou quando nós estávamos conversando aqui. É onde o Senhor também começa a quebrá-lo. Um pouco. Esse quebrar do Senhor na vida dele foi depois dessa reaproximação comigo. Antes de você aparecer, então ainda estava... Ainda estava, porque ele namorou, se envolveu com várias pessoas, sabe? E quando ele chega até mim, depois desses 3 meses, né, para ver a filha e tal, quando eu encontro com ele, Nayara, pela primeira vez, que ele entra o portão da minha casa, eu lembro como se fosse hoje. Ali, o Senhor me mostrou o meu coração. Ali eu vi que eu não tinha nenhum sentimento por ele, nem de raiva, mas também nem de amor. Esse é o pior sentimento, né? O Senhor tinha apagado totalmente do meu coração. Então, assim, por isso que eu falo, eu estava no meu momento bem pleno, bem tranquilo. E para os seus filhos, como foi? Porque seus filhos presenciaram, né? E daí o pai, aí vou embora, o pai não se importa. Aí quando eu volto, o pai... Como é que foi para eles? Para minha menina foi tudo 10, porque ela ainda estava menorzinha, né? Então, para ela sempre foi tudo muito alegria total. O meu menino foi um pouco mais resistente, porque ele, de fato, viu, ouviu e sentiu, sabe, com mais intensidade, muitas coisas. E menino é mais ciumento, né? Mais apegado com a mãe, né? Então, ele sentia muito mais. Então, assim, ele sempre foi muito mais resistente e mais cauteloso. Ele sempre falava, mãe, cuidado, mãe. Não queria. Então, assim, sempre nessa orientação, sabe? Só que ele sempre foi muito tranquilo. O meu menino é muito tranquilo. Ele é de poucas palavras. Ele é bem quieto, bem na dele, sabe?
Mas para minha menina foi alegria total. Mas para mim estava tudo bem, Nayara. Ele vai voltar, vai ver a filha, né? Ele dava o auxílio da pensão. Tá tudo certo, a minha vida tá caminhando, e, né? Até que um dia ele me passa uma situação da vida dele. E eu falei, olha, Cláudio, essa situação é só um pastor que pode te ajudar, te orientar. Eu não tenho essa capacidade de te dar a orientação para isso que você precisa. Só que não imaginava que ele procuraria o meu pastor. Então, quando passa-se uma semana, eu descubro que ele procurou o meu pastor. E quando ele procura o meu pastor, ele não vai pedir sua orientação, mas ele vai apresentar para o meu pastor que ele quer a família dele de volta. Que ele quer recuperar a família dele. E ali nessa conversa com o nosso pastor, ele conta toda a nossa trajetória. Tudo o que ele fez pela primeira vez. E eu não sei dessa conversa até hoje, Nayara. E nem quero saber. Sigilo pastoral. Né? Ele conta para o meu pastor tudo o que ele fez enquanto nós éramos casados. E tudo o que ele fez nos períodos em que nós nos divorciamos. E eu acho lindo porque o meu pastor acreditou muito em nós. Muito, mas muito mesmo. O meu pastor foi uma das primeiras pessoas que acreditou muito na nossa história. E daí passou-se o tempo, meu pastor muito cauteloso veio conversar comigo. Então, irmã Zionete, né? O seu esposo me procurou, né? E tal, e relatou, né? O desejo, né? A possibilidade de uma restauração. Deixei ele falar tudo que ele tinha. E falei para ele assim, com toda a serenidade. Falei, pastor, não tem condições. Eu estou muito bem, a minha vida está muito boa. Oro para que Jesus venha alcançar a vida dele, porque tem uma alma. Mas ele, no canto dele, eu no meu, pastor. E o meu pastor muito sábio, a única palavra que ele disse para mim naquele momento foi bem assim. Irmã Zionete, Deus é um Deus de história. Levantou, orou e foi embora. E naquele período ele falou assim, a partir de agora eu trato a situação de vocês no individual. O meu esposo reconciliou na congregação onde eu estava. E ali o meu pastor coloca ele em disciplina por tempo indeterminado. Coisa que ele nunca tinha passado. Nossa. Ali ele vai aprender o que é arcar com os atos que faz. O que é passar na olaria de Deus. E aí é onde ele começa a passar dificuldade, não tem onde morar. Começa a depender de outras pessoas para poder se alimentar. Um homem que antes tinha um bom trabalho, inclusive, uma das pessoas era eu. Ele passava na porta da minha casa e eu dava uma refeição de dia. E à noite ele ia na casa da minha irmã. Porque as minhas irmãs sempre gostaram muito dele. Sabe? Ele era aquela pessoa assim, Nayara. Sabe aquele marido que te ajuda em tudo dentro de casa? Que mesmo não gostando de café, levanta e faz teu café. Então as minhas irmãs sempre viram esse Cláudio. Ao ponto de, por mais de 6 anos, eu enfrentei essa situação sem nem a minha família saber o que eu passava. Porque a visão que elas tinham dele era essa. Ao ponto de um dia eu escutar assim da minha irmã, que eu preferia que o Cláudio ficasse em casa cuidando das crianças para mim no culto sozinha, do que ele me acompanhasse. Um dia eu perguntei para minha irmã, falei assim, mana, o que é a única coisa que nos afasta do Senhor? Ela, o pecado. Eu falei, então. Porque o meu esposo chegou a um ponto que ele tinha medo de ir para a igreja. E de Deus usar as pessoas para falar o que ele estava revelar fazendo. Aquilo que ele estava vivendo. Então ele começou a se privar de ir e ficar em casa. E elas atribuíam isso a mim, sem saber. Porque elas só viam aquele homem bom. Que de uma certa maneira ele tentava atribuir tudo o que ele fazia para mim, no ajudar dentro de casa, nos afazeres, e me dar presente. Toda vez que ele me dava um presente, sabia que tinha logo depois vinha uma compensação. Isso, né? Ele tentava me compensar por o remorso que causava. Então, assim, aí depois desse tempo a gente continua ali, servindo a Deus. Eu com a minha vida, ele com a dele, em observação. Ele sempre com isso, com isso. E eu acho interessante que o amor que Deus colocou nesse tempo depois, eu ainda na minha casa e ele vivendo a vida dele, Nayara, foi amor de alma. E eu não conhecia esse amor. Eu não tinha esse amor por ele antes, que é o amor de alma. E por muito tempo ele ficou assim. Ele foi despejado, ele passava na minha casa, fazia uma refeição, passava na minha irmã, fazia outra. E à noite
ia para os 24 horas, para poder passar a noite, para no outro dia começar novamente. E assim foi por meses e meses. Ele nessa olaria e Deus já começando a trabalhar dentro de mim. E Deus não falava para você sobre a restauração novamente. Porque ele fala para você que ele faria que chegaria o tempo de um vinho novo no momento da tribulação, né? E aí você não quero saber mais de sofrimento. Porque como eu falei, quando a vida da gente tá bagunçada, é fácil você entregar pro Senhor. Mas quando tá tudo caminhando bem, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. E Jesus vem falando o contrário para mim. É quando o Senhor começa a falar comigo sobre restauração. Sobre restauração, sobre restaurar. E eu começo com aquela guerra com o Senhor. Uma guerra perdida, né? Mas ali eu começo a apresentar para Deus. Eu começo a falar para o Senhor, trazer a memória do Senhor como se Ele não soubesse tudo o que Ele tinha feito para mim. E aí Aí o Senhor começa a trabalhar no seu coração. E aí você resolve obedecer à voz do Senhor e reata com o seu casamento. Sim. Que, contando para alguém que anda pelos olhos da carne, é algo que é considerado inimaginável. Sim. Uma burrice, né? Vamos dizer assim. Isso, bem isso. Mas aí você obedece ao Senhor e vocês você conta no livro que vocês vão pro gabinete do seu pastor. E aí vocês, numa conversa, daí você sai dali namorando. E aí começa a... É por isso que eu me identifico com a palavra do Senhor aqui, ó. Em Gênesis 16 e o verso 9. Que vai dizer assim: Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora debaixo de suas mãos e humilha-te um pouco mais. Aqui a gente vai ver a história de Agar. Ela está fugindo da sua senhora. Só que o anjo aparece para ela e pede para ela voltar. E coisa difícil é você voltar da onde você saiu. É difícil esse caminho de volta. Só que assim tem uma diferença de você voltar sozinha e você voltar debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor começa a falar dentro do meu coração: Zilnete, eu não quero desculpa. Eu quero obediência. Nossa. E é difícil você ouvir isso. Porque ia contra tudo aquilo que eu queria. Porque o que eu ouvia nessa época, Nayara, era: você tá bonita, você tá nova, você pode começar a sua história do novo. E realmente era o que eu queria. Se eu falar pra você que não, eu tô mentindo. Era o que eu queria. É mais era o que fácil, eu desejava. né? É mais fácil você começar algo do zero do que você reconstruir. Só que eu decidi obedecer. Então chamei ele, conversei. Fomos para a casa do meu pastor, sentamos, conversamos, passei tudo o que eu tinha como prioridade. E nós entramos ali divorciados e saímos dali namorando novamente, para começar esse novo caminhar com o Senhor. E aí, nesse processo, o Senhor já tinha curado o seu coração. O Senhor estava no processo de cura. É onde ele fala para você levantar da sua cadeira do vitimismo. Isso. Porque eu começo a trazer para o Senhor tudo que eu tinha passado. Tudo que eu tinha vivido. Então eu ainda não estava curada. Eu ainda tinha raízes dentro de mim. Sabe? E foi nesse momento que o Senhor... O primeiro momento que o Senhor me curou, que eu comecei a ver a cura do Senhor, foi quando eu reencontrei com Ele. Que eu vi que eu não tinha sentimento de mágoa, de rejeição, de raiva dele. Entendeu? E eu também já não tinha aquela dependência emocional. Ali eu já vi que a minha identidade em Cristo estava firmada. Porque eu sabia que eu era filha, que eu tinha um pai. E que a minha dependência tinha que ser totalmente do Senhor. E não dele. Então ali era a minha identidade já sendo resgatada. Porque não tem como eu transmitir algo se eu não tiver essa conexão com Deus. Porque ele também precisava de um resgate. E esse resgate era para ser através de mim. Mas como que eu ia trazer esse resgate? Se eu ainda tinha. Então ali o Senhor já estava me curando. Trazendo para mim a minha identidade em Cristo. E me curando de várias áreas da minha vida. Para a gente caminhar para o fim. E aí você se casa novamente com o seu esposo. O Senhor restaura esse casamento, restaura esse homem depois de passar
pela olaria de Deus, né? Depois que o Senhor refaz o vaso, derrama do vinho novo, né? Porque você queria uma restauração. Só que a Bíblia diz que não tem como derramar vinho novo em odre velho. Então o Senhor precisou também mudar você, fazer você se encontrar em Deus, para que Ele pudesse refazer você, para então derramar o vinho novo. E aí, hoje o seu marido é obreiro da casa do Senhor, né? Sim. E hoje vocês são um testemunho para outras pessoas. Exatamente. Hoje a gente ajuda vários casais. Sabe, é igual eu falei, não tem como você ter propriedade para ajudar alguém se você não passou por esse caminho. Então, assim, hoje a gente ajuda várias pessoas, né? Aqui chega até nós sempre com a orientação do Senhor. E glorifico a Deus pela vida do meu pastor que não desistiu de nós, né? Depois do Senhor, né? E é o que você falou, não tem como derramar o vinho novo em odre velho. Então, assim, eu também precisava ser mudada para receber esse vinho novo. E interessante você falar isso, do derramar do vinho novo, porque assim, eu nunca orei, Nayara, para que viesse chegar a esse ponto. A minha oração era para que o Senhor restaurasse o nosso casamento, para que Deus tivesse um encontro com Ele. Então, na minha cabeça era, o Senhor vai encontrar com Ele, Ele vai ter uma enfermidade, vai para o hospital e vai... Era sempre desse tipo. Vai acontecer alguma coisa trágica e Ele vai se encontrar com o Senhor. Nunca passou pela minha cabeça que seria um divórcio. Mas Deus tem seus meios de trabalhar. Exatamente. Às vezes a gente ora de uma maneira e acontece de outra. Mas o resultado é o mesmo. Então, quando Deus falava do vinho novo, era isso. Eu não posso fazer algo novo baseado em algo que começou errado. Então, Deus precisou realmente que a gente se afastasse para depois, quando voltasse, fosse tudo novo nele. Para começar a receber o que a gente precisava. E tudo isso é recente, né? Tudo isso é recente. E a gente ainda está no processo. Eu gosto de deixar isso bem claro. A gente ainda está no processo. É como se estivessem se conhecendo, né? Novamente. Isso é lindo, porque dá uma nova esperança, uma nova Sim, oportunidade, né? A gente está no processo, a gente ainda está caminhando junto, a gente ainda está aprendendo muita coisa. Então, assim, tem muitas coisas hoje em dia que eu vejo nele que me surpreende. Né? Por exemplo, quando eu perdi a minha irmã, ele foi um suporte que eu não imaginava, que eu nunca vi nele. Então, assim, são coisas e detalhes do dia a dia que a gente tem aprendido um com o outro, todos os dias, crescendo. E quando a gente vai ler em Romanos, a passagem que fala assim, que todas as coisas, Nayara, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem o entendimento e significado de muitas situações. Eu falo que quando a gente tem o compreendimento dessa palavra, a gente sofre um pouco menos. Porque é todas as coisas cooperam para o bem. O sofrimento, a perca, a traição, tudo coopera para o bem do Senhor. Para o chamado, né? E a gente sempre fala, aquilo que mais somos esmagados é mais aonde o Senhor nos usa. Então, sim, a área que o Senhor mais me usa hoje em dia é nessa área. Na área da restauração. Eu já peguei mulheres ao ponto de desistir, estar desistindo da sua casa, da sua família. E depois de conversar meia hora comigo, continuar lutando e Deus dá a vitória. Nossa. Então isso é saquear o inferno. Sim. E aí surge então o porquê você é gerada no altar, né? Porque você precisou ser gerada dentro do altar, né? O preço do chamado. O preço do chamado. É o que você vive hoje. E por isso você coloca aqui, né? Que você foi gerada para perdoar. Para perdoar. E pra gente encerrar, Zionete, eu gostaria que você deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo, que talvez esteja numa situação parecida ou na mesma situação que você já está a ponto de desistir de todas as coisas. O meu conselho é: o perdão é o caminho que nos traz paz. É o melhor caminho. É fácil perdoar? Não. O perdão, ele é uma decisão, Nayara. A gente decide perdoar. Quando a gente vai ver na Bíblia, por mais de 42 vezes é citado o perdão. Então, como não transmitir aquilo que a gente recebe diariamente? Como que depois dessa graça tão grande ter me alcançado, eu não consegui transferir essa graça para o meu semelhante? Porque o meu esposo precisava ser alcançado por essa graça. E precisava ser por mim.
Então, que você não venha desistir da tua casa, da tua família, do teu esposo, ainda que você esteja numa situação de desespero. A última palavra sempre é do Senhor. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos guia, é Ele que nos ajuda. E não desista da tua casa por nada, nem da tua família. Amém. E você disse que tem novidades sobre as geradas? Tem novidades. Deixa eu passar aqui rapidinho. Em primeira mão. Então, para as meninas que não conseguiram ir no nosso encontro, né, que a gente teve agora do dia 1º de maio, que você participou, né, e estava testemunhando, né, que está até hoje vivendo esse dia. Muitas mulheres estão, né, passando isso para nós, que ainda estão vivendo esse dia. A gente vai ter o primeiro chá de inverno com as geradas. Vai ser no dia 19 de julho, ali na IEADS de Vila São Pedro, no bairro do Pinheirinho. Será da partir da 1h30 até as 5h30 da tarde. Será um dia ali na presença do Senhor e que nós estaremos ali juntas com as líderes ali do Círculo de Oração da Vila São Pedro. Então será assim um momento lindo e único. Então assim, você que quer estar ali conosco, as vagas serão limitadas, né? Então assim, corre. Nós já vamos ter mais divulgação, né? Com o link da inscrição, tudo certinho. Mas já anote essa data aí. Dia 19 de julho, na IEADS de Vila São Pedro, a partir das 13h30. E também, Nayara, nós temos camiseta, as nossas blusinhas à disposição. Para quem quiser adquirir, é só entrar na bio, né, lá do link do nosso Instagram. E vai entrar em contato direto com uma pessoa que vai estar instruindo. Temos aí à disposição as nossas blusas, que tem saído bastante, né? Tanto na preta como na gloss. Então, nos procure, que vem novidades por aí. Gente, esse encontro foi surreal. Foi surreal. De fato, eu tenho vivido dias ainda. Eu estou vivendo e absorvendo tudo aquilo que foi ministrado sobre a minha vida. Zilnete, foi um prazer receber você aqui conosco. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Que por onde quer que você passe, o Espírito Santo esteja contigo, abençoando a vida de outras mulheres também, aonde o Senhor possa te usar, restaurando casas, assim como o Senhor restaurou a sua. E chegamos ao fim de mais um FeoliCast. E eu quero te agradecer por ter ficado até aqui, ouvindo. Eu tenho certeza que você foi abençoado. E como eu falei no começo, compartilhe com outras pessoas para que mais vidas sejam abençoadas, casas restauradas, para que você possa viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.